Boa noite. Graça e paz de Jesus sobre a tua vida. Queria orar mais um pouquinho com você. Escolhe uma pessoa aí do teu lado. Vamos orar juntos. Pai, louvado seja o teu nome nessa noite. A tua presença nos conforta. A tua presença nos dá certeza de que nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do teu Filho Jesus. Que a tua palavra, ela possa dividir juntas e medulas, alma e espírito, e possa discernir os propósitos e intenções do nosso coração. Que seja assim, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus por uma noite como essa. Hoje de manhã eu estava em casa, ainda recolhendo os cacos do fim de semana. Deus sabe o quanto foi muito grande tudo que aconteceu, mas você pode ter certeza que foram dias de muita guerra, de muita luta, mas Deus nos deu a vitória, amém? Glória a Deus. Estava eu em casa tranquilão. Eu estava que nem um Hulk no dia seguinte. Já viu o Hulk no dia seguinte, com a roupa rasgada, andando de cabeça baixa, cansado, com aquela música triste no fundo. Quando eu recebo uma mensagem, para eu estar no stand-by, que poderia ministrar essa noite, eu rapidamente me recompus, né, e eis-me aqui. Vim até de camisa verde para homenagear ao Hulk. Brincadeiras à parte, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26, por favor. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 26, versículo 58. Mateus, capítulo 26, versículo de número 58, diz assim, todo mundo achou, amém? E Pedro o seguia de longe. Repete assim comigo, o seguia de longe. Pedro, ele seguia Jesus, mas ele seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. A narrativa desse texto traz um tempo extremamente tenso na vida de um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Sem sombra de dúvidas, Pedro é um personagem que a maioria de nós nos identificamos. Foi um dos discípulos mais íntimos, mais próximos de Jesus. Jesus comissionou 70, separou 12 apóstolos, e ele tinha 3 que eram muito próximos a ele, que era Pedro, Tiago e João. Eram discípulos íntimos da convivência mais profunda de Jesus. Pedro esteve com Jesus em momentos muito específicos. Inclusive, foi o único homem que surfou no mar da Galileia. Alguns acreditam que a primeira pessoa que surfou na história foi Jesus, e Pedro foi o segundo. Ele
quebrou a lei da gravidade, ele contrariou a lei da gravidade quando ele andou sobre as águas. Teve com Jesus na ressurreição da filha de Jairo, no Monte da Transfiguração e naquele jardim do Getsemane, naquele momento tenso também da crucificação, antes da crucificação. Então, ele teve, e ele era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Esteve com Jesus, como eu disse, em tempos muito específicos. Era um pescador de ofício, mas decidiu ele deixar tudo para obedecer um chamado de Deus. Jesus, ao vê-lo pescando, após a pesca maravilhosa, aquele grande milagre, Jesus ele faz uma proposta ministerial para Pedro. Ele fala assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E Pedro largou tudo, largou a sua profissão, largou o seu ambiente de acomodação, a sua casa, e seguiu o Mestre. Ele foi o único discípulo, Mateus 16 diz isso, que ele foi o único discípulo que conseguiu revelar quem era o Cristo. Num tempo onde as pessoas falavam que Jesus era um dos profetas, que era o João Batista ressurreto, que era o Elias, Jesus olha para os 12 e fala: e vós, o que dizem que eu sou? E Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha uma revelação plena de quem era Jesus. Pedro era essa figura emblemática que a maioria de nós nos identificamos. Porém, algo aconteceu que não estava em seus planos. Seu mentor, seu mestre, sua referência foi presa. Foi preso pelo exército mais cruel da história da humanidade, que é o Império Romano. Pedro sabia que qualquer pessoa, ao ser presa pelo Império Romano, pelos romanos, o fim era trágico. Roma governou a Europa e o mundo medieval por 1000 anos. Roma, sem sombra de dúvida, foi o maior império da história da humanidade. E ele sabia que por mais que Jesus fosse uma pessoa poderosa, fosse uma pessoa que operasse milagres e prodígios, ao cair na mão daquele exército, coisa boa não aconteceria. O fim era iminente. As suas perspectivas, os seus sonhos estavam indo embora. Porque o fato de Jesus ser preso dava para Pedro a impressão de que todo o seu depósito, toda a sua confiança, toda a sua expectativa estava acabando. Estava no fim. Todos nós passamos por momentos de aflições nas nossas vidas, momentos de dor, de decepção, de perdas. A vida, ela tem disso. Eu estava ali agora mesmo, e de repente um irmão me procurou e me deu um papel de oração, que nós no final vamos orar por uma menina que com 2 anos de idade, os pais descobriram que ela estava com câncer no pulmão e no rim. Qual pai ou mãe está preparado para receber uma notícia tão trágica como essa?
Qual pai está preparado para perder um filho para as drogas, para o tráfico? Eu já perdi as contas de quantas das vezes eu tive que atender pais aqui no Provide, que é um dos braços da igreja, que trabalha com reabilitação de drogados. Pais desesperados, sem saber o que podem fazer com seus filhos, chorando na minha frente, falando: Arthur, eu não sei o que eu posso fazer com meu filho. Meu filho está nas drogas. Eu já tive situações onde, ao conversar com um pai, dar uma palavra de ânimo a ele sair chorando. Mas, infelizmente, semanas depois, o filho foi assassinado. Aliás, morreu de overdose por conta do consumo de drogas. Qual mãe está preparada para perder uma gravidez? Qual pessoa está pronta para receber uma notícia de traição? Pedro também não estava preparado para ver o seu mestre sendo preso. Logo ele, alguém tão poderoso em palavras, tão poderoso em sinais e maravilhas. Fato é que muitas das vezes essas notícias trágicas, essas desilusões da vida, esses imprevistos que a vida pode causar, podem fazer com que a nossa fé num Deus vivo e poderoso apague. Quantas das vezes nós, ao recebermos uma notícia, sofremos uma decepção, nos afastamos de Deus, porque o texto diz que Pedro seguia Jesus, mas tinha um ponto diferencial nesse texto: seguia Jesus de longe. Talvez ele tenha pensado: o que vai ser de mim agora? Deixei tudo para trás para seguir um homem, para seguir a Jesus, mas agora o que eu vejo diante de mim é um homem frágil, impotente, preso. Pedro se escandalizou com a cruz. Pedro não suportou ver o seu Messias, o seu mestre, sofrendo o que sofreu. E por conta disso, ele entrou num quadro de medo e de isolamento, e se afastou totalmente de Deus, a ponto de negá-lo, a ponto de traí-lo. Mas infelizmente nós, muitas das vezes, passamos por situações semelhantes. Culpamos as pessoas, culpamos até Deus, por conta das coisas que acontecem na nossa vida. E nos afastamos do nosso Criador. Eu conheci pessoas que abandonaram a fé porque perderam o seu ente querido. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé porque receberam uma notícia de uma traição. Infelizmente, o diabo, ele se apropria de situações como essa para minar a nossa fé. Mas eu quero te falar algo nessa noite. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. As provas da vida, as circunstâncias da vida, elas provam a nossa fé. Como Franco falou uma certa vez que a abundância e a escassez provam a nossa fé. As notícias trágicas provam a nossa fé. As dificuldades da vida provam a nossa fé. E na ocasião aqui específica, Pedro,
estava sendo reprovado porque passou a seguir Jesus, mas segui-lo de longe. Quantas pessoas aqui nessa noite estão aqui dessa forma, olhando para mim? Por conta de uma notícia trágica, por conta de um diagnóstico, se decepcionaram com a fé, se decepcionaram com Deus, se decepcionaram com a igreja e passaram a viver na periferia da vontade de Deus, passaram a viver às margens da vontade de Deus. E o que cabe ressaltar nesse texto, que como eu introduzi o assunto, eu falei, Pedro era alguém extremamente íntimo de Jesus, ele não era qualquer pessoa. Eu fiz uma narrativa de fatos específicos, aonde ele teve com Jesus, inclusive na Monte da Transfiguração. Ele viu Elias, ele viu Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Ele viu Jesus sendo transfigurado, Mateus capítulo 17. Mas como esse homem deixou o medo roubar a sua fé? Como esse homem deixou as circunstâncias, por mais tenebrosas que fossem, roubar a sua fé? Muitas das vezes tentamos enganar a nossa consciência, dizendo, mas eu sigo Jesus, faço as minhas orações, venho às reuniões, dou dízimo, dou primícia, dou oferta. Mas posso te falar uma coisa, no fundo, você sabe que está longe de Jesus. Você está seguindo Jesus de longe. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu não me canso de falar. Houve um tempo na minha vida em que vivi um quadro exatamente como esse. As pessoas me viam presente na vida da igreja. Eu vinha para as reuniões domingo. Eu frequentava o grupo caseiro, que nós chamamos de igreja no lar. Mas eu estava longe de Deus. Eu vinha para as reuniões e muitas das vezes eu ficava lá no estacionamento, zanzando para cima e para baixo. Porque eu sabia que a partir do momento que eu botasse o pé aqui dentro, a palavra poderia me confrontar. E ainda que ela me confrontasse, eu enganava a minha consciência e falava, não, isso não é para mim não. E dentro de mim uma voz me corroendo, uma voz me incomodando, me falando, eu não te resgatei da lama para você viver dessa forma. Deus não te resgatou do quadro que você vivia para viver às margens da vontade de Deus. É possível que no meio dessa atmosfera do que Deus tem feito no Brasil, passamos um tempo aí nessa conferência, não por causa da conferência, mas em tantos outros encontros que Deus tem se manifestado, e você sinta-se à margem desse tempo, seguindo Jesus de longe. Como eu falei, as palavras me confrontavam, mas eu simplesmente ignorava, fingia que nem era comigo, e fui me distanciando, e quando eu me vi, eu me tornei a pessoa que eu mais temia me transformar, um crente frio, morno, apático, indiferente à voz e à vontade de Deus. E a consequência disso foi uma vida de pecado. Uma vida aonde coisas que eu abandonei quando eu me converti, passei a fazer. Me sentia fragilizado, mais tentado pelas coisas do mundo. Mas como, Arthur? Cara, tu era íntimo de Deus. Era mesmo.
adorava a Deus profundamente, passava horas, dias no monte orando, jejuando, mas estava à margem da vontade de Deus. E talvez nessa noite você esteja aqui dessa forma, seguindo a tua vida religiosa, apática, morna, enganando a sua própria consciência, mas seguindo, cometendo pecado, indiferente à voz de Deus. Um homem indiferente à voz de Deus, ele perde a sensibilidade. Ele não se quebranta mais quando ouve uma canção. Ele não se quebra mais quando ouve uma palavra direcionada e ele sabe que é para ele. Ele ignora os conselhos dos irmãos, dos pastores, dos seus amigos. Porque se tornou alguém à margem da vontade de Deus. E não adianta você pensar que o tempo vai curar isso, porque o tempo não cura isso. O tempo não cura uma vida religiosa. Pedro, o texto vem descrevendo que Pedro, ele entra no pátio do sumo sacerdote. Ele entra num ambiente religioso. Pedro fez da sua caminhada íntima uma caminhada religiosa. Ele parou. Ele entra num lugar extremamente religioso. Por conta das suas decepções, por conta de não entender que aquele tempo específico era necessário Jesus passar por aquilo. Nós não entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, por mais dolorosa que ela seja, pode nos levar para um campo da amargura, para um campo da decepção, para o campo da religiosidade. E passamos a andar no automático. Deixamos de fluir para apenas funcionar. Porque é diferente o crente que flui e o crente que funciona. Alguém que funciona, ela simplesmente funciona. Você bota ela num lugar específico, num dom específico, ela vai ministrar no dom dela com tranquilidade. Ela vai até falar de Jesus, mas alguém que flui, tem brilho nos olhos, tem paixão naquilo que fala. Alguém religioso funciona no automático. Existe um fenômeno na psicologia chamado de inconsciente coletivo. O que é isso? O inconsciente coletivo, ele foi descoberto quando pesquisadores, biólogos, ao observarem um bando de gaivotas, elas, numa ilha, elas voavam, numa determinada época do ano, elas voavam para um lugar específico no mar, e ficavam rodando, ficavam, voando em círculo, até se cansarem, caírem e morrerem. E os biólogos, sem entender o que é isso, eles foram pesquisar e descobriram que lá embaixo tinha uma ilha. Só que por conta do volume de água, a ilha submergiu. E as gaivotas seguiam circulando, apesar de não existir mais ilha. Elas funcionavam. Elas tinham
o que eles chamam de inconsciente coletivo. Elas iam porque todos iam juntas. E aquilo passou de geração em geração. E a psicologia fala de inconsciente coletivo. Aí você me pergunta, Arthur, o que isso tem a ver? Tem a ver que muitas das vezes nós só repetimos e reproduzimos aquilo que ouvimos, mas que de fato não está dentro de nós. Esses dias eu estava com o irmão me confessando as crises dele, mas o discurso desse irmão era muito eloquente, e Deus me deu uma visão. Eu vi um leão de pedra jorrando água pela boca, e Deus me deu discernimento. Falou assim, ó, essa pessoa, ela solta uma água pela boca, que ela mesmo não consome essa água, porque o coração dela está como um coração de pedra. Às vezes falamos de uma fé que não acreditamos mais. Falamos de uma esperança que não acreditamos mais. E se você me perguntasse, nesse tempo que eu vivi, se eu tinha esperança, sabe o que eu falaria para você? Não tenho. Se você me perguntasse se eu estava bem, eu falo, não estou bem, cara. Sabe por quê? Por causa da soberba, da arrogância. Um homem religioso que segue Jesus às margens, se torna alguém com o coração petrificado e não consome a água que ela mesma declara. Ela não bebe essa água. E por conta do inconsciente coletivo, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está levantando a mão, eu faço, eu canto. Mas precisamos ter a revelação de quem é Jesus. Precisamos entender de fato quem é Jesus. Pedro, alguém extremamente íntimo, que teve a revelação de que era o Messias, mas infelizmente seguia Jesus de longe. Deus, Ele nos chamou para prestar a Ele um culto racional. O que é um culto racional? É você prestar uma adoração com plena revelação de quem Ele é. Na última vez que eu estive ministrando aqui, eu falei sobre isso. Eu falei sobre Davi, em que na época onde as pessoas adoravam a Deus sacrificando animais, Davi, ele fala assim, olha, que o levantar das minhas mãos sejam como um incenso suave às tuas narinas. Ele entendeu que a adoração não era um ato religioso de sacrificar animais, mas era uma devoção total ao Deus Todo-Poderoso. E talvez, eu falo com empatia, eu falo como alguém que se coloca no teu lugar, que eu já vivi esse quadro. Estou sendo bem honesto com vocês aqui, bem vulnerável. Não estou aqui para fazer um tipo religioso. Estou sendo bem autêntico. Muitas das vezes nós vivemos um quadro religioso, distante de Deus, achando que está tudo bem, que está tudo certo. A minha pergunta para você nessa noite é: você vai ficar como Pedro, sentar entre os guardas para ver o fim da sua vida, o fim da sua caminhada, o fim da sua história, o fim do seu chamado? Ou você vai sair dessa inércia, se arrepender, confessar os seus pecados, reagir, dar a volta por cima e correr para aquilo que Deus te chamou para ser? Qual é a tua postura nessa noite? Qual é a tua posição nessa noite?
Existem pessoas que Deus já recomeçou com elas, mas elas ainda não recomeçaram com Deus. E talvez tu me pergunte, mas Arthur, como você conseguiu sair da inércia e voltar a se apaixonar por Jesus? Deus me quebrou. Deus me esvaziou. Eu pedi ajuda. Eu deixei a palavra me confrontar e me lavar. Eu me arrependi. Eu confessei os meus pecados. Eu procurei as pessoas que eu devia e paguei. E eu sabia que num tempo oportuno, porque o meu Redentor vive, e a sua obra, ela se cumpriria na minha vida. Se hoje eu estou aqui de pé, não é por causa das minhas muitas orações, não é por causa do muitos dias jejuando, mas é porque um dia eu reconheci a minha humanidade, e eu reconheci que sozinho não dá para ir. Eu reconheci que eu sou miserável, que sem a presença de Deus, eu vou voltar a ser aquele cara de 20 anos atrás, enterrado no pecado, nas drogas. Eu reconheço isso, que sem a ajuda da minha cobertura, dos meus irmãos, dos meus amigos, da igreja, é impossível eu viver, é impossível ser feliz. Eu lembro que eu tinha concluído a faculdade, e eu pensei, bom, agora eu vou me tornar um profissional, mas eu me tornei um homem feliz, por mais que tivesse concluído um curso universitário. Sabe por quê? Porque eu sabia que Deus não tinha me chamado para ser um professor. Deus tinha me chamado para ser um discípulo. Eu sabia que por mais bem-sucedido que eu fosse, se eu não me encontrasse com Jesus novamente, eu seria o homem mais infeliz da terra. Porque um dia eu conheci um Deus de amor, que me amou, que me perdoou, que me deu uma nova chance. Eu estou aqui, olhando para algumas pessoas, e eu sei que nessa noite, Deus vai te dar mais uma oportunidade para você recomeçar. Eu estou aqui com esperança, porque essa esperança um dia eu vivi. E por mais difícil que seja a vida e as suas circunstâncias, eu tenho uma aliança com Deus, que vai ser por toda a minha vida, por toda a eternidade. Porque o meu Redentor vive, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus perdoador, que não olha para o teu passado, porque Ele não é bom de passado, mas Ele olha para o teu futuro, e sabe que o dia que você entender o propósito que Ele tem na tua vida, você vai ser uma bomba atômica na mão dEle, e o reino do inferno vai sofrer nas tuas mãos. Queria que você ficasse de pé. E fechasse seus olhos. Existem algumas pessoas que estão seguindo Jesus de longe, mas Deus é um Deus de perto. Eu sinto uma unção aqui tão forte, uma unção tão poderosa, que o que Deus vai fazer aqui em corações vai ser profundo.
voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no secreto, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Eu queria orar por algumas pessoas. Você pode vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Existem pessoas aqui que precisam de um toque. Pode vir isso, não tenha medo. Seja vulnerável. Deixa Deus fazer na tua vida. Pode vir. Não tenha vergonha. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu ande sobre as águas. Por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me e em tudo em ti confie. Sobre as águas, Jesus, leva a chora, cara.
Receba! Seja renovado, seja renovada. Receba! Receba, receba! Receba! Oh! Labachora marabachora ne maraba. Era bacarambasura ne marabala. Chamarabalabasura ne marabala. Chamarabalabasura que não mais. Era barabalabasura. Ne marabasura. Era mandae chare. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Clame a Ele! Clame a Ele! Oh, receba! Receba! Oh, rabachora, marabalabarabarabara. Hey! Abashore carabarabassore nebarai. Rabacaramassuri andashore andarabas. Existem pessoas aqui com um quadro de desistência, de abandono. Mas eu quero falar algo para você nessa noite. Deus renova você. Deus cura o teu coração. Deus bota um sorriso nos seus lábios. Deus te arranca o medo. A obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Ele vai concluir. Ele é um Deus fiel, ainda que sejamos infiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Um dia, eu não tinha mais esperança. Não tinha mais convicção, não tinha mais fé, mas a voz de Deus sussurrou mais uma vez, e eu obedeci a sua voz, e Deus me renovou, Deus me fez de novo, Deus fez o novo de novo. Existe uma unção sobre nós, que Deus vai fazer o novo de novo. Deus vai fazer o novo de novo. Precisamos acreditar nessa palavra. Ela não é uma frase de efeito. Ela é uma profecia para os nossos dias. A palavra de Deus, ela não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra de efeito. A palavra de Deus é uma profecia, uma intimação. Quando Deus fala, Ele cumpre. Deus não é como um homem. Deus é fiel, ainda que sejamos infiéis. Deus é fiel. E Ele vai fazer o novo de novo. Você pode crer no que eu estou te falando. 2019,
a igreja vai florescer a 30, a 60 e a 100 por um. Pode acreditar nisso que eu estou te falando. Eu já vejo um tempo novo sobre a igreja em Cabo Frio. Jesus, ele olhou para Jerusalém e viu os campos brancos. Ele olhou e viu esperança. E essa fé que eu estou vendo aqui hoje, o campo florescendo, pessoas reavivadas. A Bíblia fala no livro de Jó, que ainda que a raiz esteja seca e morta na terra, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Creia nessa palavra. Não é um homem que está falando, é a voz de Deus. Viveremos dias que vão marcar a nossa vida para sempre. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. O que Deus vai fazer no meio de nós é algo que olhos viram, não viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus vai fazer. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, porque Ele é fiel. Deus é justo. Aplauda com força. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.